Mobilidade socioeconômica. Blog dos Filhos d'Alva. Texto por CZ. Essa imagem é bem conhecida, né? Mostrando o monopólio capitalista. Lembra uma célula. O texto diz: na condição que vivemos, a liberdade de movimento, de realização, de poder e disputa sobre status social e o dinheiro. Para Max Weber, a realidade social, pela sociologia, aplica 3 critérios para a classificação de condições socioeconômicas: status social, prestígio, a riqueza, renda, poder aquisitivo e poder de ação, claro que baseado nos fatores anteriores, que irão definir o poder de ação e mobilidade do indivíduo nos segmentos da realidade social. Todo o sistema social foi criado em cima da concentração de capital, onde perpetua-se no centro aqueles que concebem por direito natural as grandes heranças do capital familiar, dentro de regulamentos que eles mesmos criam para legalizar e realizar essa forma de acesso na realidade pela herança, para darem continuidade na pirâmide socioeconômica, gerando as linhagens de dinastias elitistas, globalistas, que nada mais são que uma artificialização condicionada pelo valor do poder do capital, e cria estética, status social, prestígio, pelo poder econômico dessas famílias, onde esse status e dinheiro é valorizado ao ponto de definir o poder de ação e posição do indivíduo na realidade. As linhas mais baixas da pirâmide, porém, mais extensas, e a abrangência entre elas, são coerção social gerada pela desigualdade do capitalismo, da plutocracia, como por exemplo as favelas. As pessoas de baixa renda no centro, o controle elitista sobre os meios privados e públicos, como exemplo de meios privados, um lobby elitista. O Clube Bilderberg, que realiza conferências anuais com grandes corporativistas, analistas, economistas, mega empresários de mega corporações industriais e projetos sociais. E exemplos de meios públicos como lobbies, oligarquias, oligopólios, controlando assim o fluxo da tendência do mercado. São os grandes players geopolíticos que utilizam da matemática para fins de condicionamento, tudo girando em torno do capital, e seus controladores que utilizam do poder capital, guiando assim o movimento da estratificação e mobilidade social de todo o resto. A mobilidade dos ricos, por herança, a tendência é vertical ascendente na hierarquia, como um pai, dono de uma grande empresa, repassando o cargo ao filho, privilegiando unilateralizando o movimento social, além de ter oportunizado melhor os recursos para sua formação acadêmica, escolar e etc. A classe média, por então, a tendência é horizontal e vertical, no ponto em que se encaixam em profissões mais remuneradas pela política de recompensa do setor privado, como médicos, advogados, professores e engenheiros, com acesso às opções por herança, mais abertas do que a classe baixa, e assim se adequando a uma estratificação social horizontal na renda de classe média num contínuo. Vou citar uma pesquisa aqui. Escolas particulares colocam mais alunos no ensino superior. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018 aponta que apenas 86% dos alunos que completaram o ensino médio na rede pública ingressaram no ensino superior na rede privada. Este percentual sobe para 79,2%. Os dados acima mostram que as chances de um aluno entrar em uma universidade é 2 vezes maior se ele estudar em uma escola particular. Podemos exemplificar a situação onde um teve mais poder de acesso que o outro, em função da sua renda familiar, em poder entrar numa escola particular que obtém o seu retorno financeiro através de mensalidades
abrindo maior oportunização estatisticamente e qualidade de ensino, em que outros com menos condições não puderam acessar, por não poderem pagar as mensalidades, assim estudando em escolas públicas que são subsidiadas pelas verbas do governo. Já a classe pobre, mobilidade é baixa, tendência decrescente e com baixo poder de ação, tendo de se sujeitar aos de cima, mesmo com a mais-valia dos trabalhadores para sobreviver, dar sustento às suas famílias, seus filhos, além de pouca capacidade de oportunizar, juntar capital, ficar numa linha estreita, economicamente e socialmente. São a camada mais extensa do centro. Favelas, pobreza, miséria. Essa imagem é interessante, do texto escrito pelo nosso amigo CZ, porque essa imagem, ela representa o funcionamento de um corpo metafísico, que a gente chama de capital, que ele é representado pelo dinheiro que a gente usa. E a gente enxerga então uma pirâmide de dominação econômica. Só que essa pirâmide de dominação econômica, ela é construída por ramificações genéticas. Então são famílias, são linhagens genéticas que vão passando de uma geração após outra, concentrando o capital. Essa concentração de capital, ela não é controlada por indivíduos. Esses indivíduos não são capazes de controlar o fluxo dessa entidade, porque essa entidade, ela é alimentada através da fé das pessoas. Assim como o dinheiro. A gente vê, o dinheiro, ele tem valor exatamente porque as pessoas acreditam que ele tem valor. E essa fé que a gente deposita nessa entidade faz com que ela ganhe vida. Então a gente vê esse núcleo desenhado em rosa, é como se fosse um foco de concentração de luz, aonde as bordas são onde a luz perde intensidade. Então o foco de concentração é onde a luz tem maior intensidade e ao redor é onde ela tem menor intensidade. Então a gente pode fazer uma analogia ao funcionamento dessa entidade que é o capital, porque as diversas pessoas que estão ao redor desse núcleo, elas não são quem controlam o núcleo, mas são a ponte que o próprio núcleo do capital se utiliza para controlar as corporações que estão ao redor. Porque isso é um funcionamento de uma célula. Isso tem tudo a ver com a hereditariedade das famílias. Porque o núcleo da célula é onde fica armazenado seu material genético, que é o texto, fonte, que dita todo o funcionamento da célula. Então, o capital não é uma entidade abstrata controlada por os indivíduos humanos. Pelo contrário, a sua concentração de energia vital pela fé das pessoas faz com que ela se torne uma entidade que controla as pessoas e as corporações ao redor de si. E isso acontece por uma questão natural democrática. Isso por conta da fé que nós depositamos em tais corporações. Por conseguinte, as corporações são administradas por essas pessoas que seguem uma linha genética, que são, na realidade, expressões dessa enorme entidade. E é preciso que a gente entenda a fundo, compreenda a fundo como ela age, porque se trata de um predador que está acima de nós na cadeia alimentar. Enquanto nós não aprendemos a superar essa ameaça, nós ficaremos como macacos em cima da árvore,
nos alimentando de ossos